Depois disso, eu conheci um dentista, ainda antes de fazer odontologia, e ele passou a ser meu tio, como se fosse meu tio, eu chamava ele de tio, porque ele me mostrou que a odontologia podia ser feita sem dor. Com ele, eu perdi todo o meu trauma. Isso me reforçou a vontade de poder fazer odontologia e dizer para os pacientes, olha, odontologia, dentista não precisa doer. Dentista não precisa ser daquele jeito, ser traumático. E na minha vida inteira foi isso que eu carreguei comigo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Turncast. Convido você a compartilhar, curtir o episódio, compartilhar também nos grupos de WhatsApp. A gente sabe que os índices são grandes de compartilhamento, então fique à vontade para compartilhar esse conteúdo que hoje vai ser imperdível, né, Vitor? É isso aí, pessoal. É claro que nós estamos lendo, né, nos noticiários e na internet e tudo mais, nós estamos envelhecendo e a gente está vivendo mais, né? Então, antigamente, eu lembro que minha avó, com 60 anos, assim, nossa, já praticamente já estava quase ao final da vida. E hoje não, 60 anos você está na flor da idade ainda, né? E quando a gente acaba vivendo mais, vem uma segunda dor nossa, né? Como é que eu vou envelhecer sem envelhecer? Sem aparentar, com saúde, né? Sem aparentar o cansaço físico, né? Deixar aquela pele sempre viçosa, aquela pele que atrai, né, as pessoas, porque a verdade é que a imagem da pessoa o primeiro impacto é o rosto, é a aparência, não adianta a gente falar, né? O primeiro impacto nosso é essa aparência. Depois vem todas as outras qualidades, mas a nossa aparência é o que fala mais alto. E por isso, nós trouxemos hoje a nossa convidada para falar mais um pouquinho aqui nesse programa, né? A gente já trouxe várias pessoas para falar sobre harmonização, para falar sobre os procedimentos, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa aparência, mas com sempre muito respeito, né, Leandro? Muito cuidado para a gente não ficar parecendo uns bonecos por aí também, né, Leandro? E hoje o intuito é falar sobre prevenção. Como que a harmonização facial ela pode atuar de forma preventiva, para você não só cuidar quando já não tiver muito jeito, né? Ter outros recursos ali mais invasivos. Então, a gente vai falar hoje com a doutora Andressa. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora Andressa. E também temos a figura ilustre... A volta dela? Da Fernanda. Então, a doutora Andressa é doutora e professora. Sim. E a Fernanda, vocês já viram em outros podcasts conosco. Fernanda é mentora e também conselheira. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada, rapazes. Hoje estamos muito bem representados aqui, né, Vitor? Estamos representados nessa mesa. Fala sério, né, gente? Uma Isso aí. dupla de peso aqui. Estou hoje... honrada em estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado. E a Fê veio diretamente de Minas, né, Fê? Verdade. A ponte BH-São Paulo tá funcionando bem, né? Funcionando bem. Inclusive, tem uma mineira, né? Mineiríssima. Que mora Você em São também, Paulo. mineira? Andressa é de Juiz de Olha Fora, isso. gente. Olha Minas só, dominando que legal. São Paulo. Minas está dominando a mesa. hoje. Gente, As mulheres- certeza que vai ter um pão de queijo, aquele café no final. Ah, tenho com certeza. certeza. Gente, olha, fazer um parênteses aqui. A Fê trouxe pão de queijo mineiro de verdade pra gente. Verdade, Né, eu vou gente. querer comer. Olha lá, Com certeza. Trouxe, olha, muito obrigado, Fê. É um carinho. Uma delícia, tá, gente? Vocês vão Olha. amar esse pão de queijo que eu Olha. selecionei com todo carinho para muito trazer obrigado. para vocês aqui hoje. Isso é Muito carinho, né, obrigado. gente? Muito obrigado. Então, vamos começar. Eu acho que antes da gente começar com as perguntas dessa área de harmonização, dos procedimentos, o que te levou a escolher odontologia? Nossa, odontologia. Bom, primeiro, gente, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Imagina. Fê, por estar aqui comigo. A Fê é uma parceira maravilhosa. Que me convenceu, inclusive, a estar aqui. E eu estou muito feliz. E eu espero que eu possa contribuir realmente para quem estiver assistindo, para quem estiver ouvindo. Odontologia, ela já vem... A área da saúde já vem da minha família de peso. Meu bisavô é médico, a minha avó era dentista, Olha, eu que tenho legal. tio-avô dentista. Então, acho que está no sangue um pouco dessa... Não só a parte da saúde, mas uma outra parte que talvez a gente fale depois, que é a parte do militarismo também, está no sangue da minha bacana. família. E eu escolhi odontologia, e engraçado que meu irmão é mais velho que eu, escolheu depois de mim. Então, eu escolhi até antes do meu irmão. E eu acho que foi porque eu tinha uma habilidade, eu percebia uma habilidade e um gosto, um apreço por mexer com coisas pequenininhas. Eu gostava do movimento fino. Eu nunca fui aquela do esporte, né, da coordenação motora grosseira. Eu sempre fui a da coordenação Mais motora delicada. fina. Então, eu quando via Movimentos odontologia... leves. Leve, preciso, pequeno. Minha mão é pequenininha. Então, desde pequena, eu sabia que eu ia mexer com alguma coisa assim. E aí, eu acho que a saúde estava no sangue. E aí, eu quis... e eu tive um episódio interessante. Eu sofri muito com dente, com dor de dente na minha vida.
Eu tenho lembrança de eu na cadeira, o dentista com o motorzinho, aquele Nossa, motorzinho que a aquele gente barulho. ama. E eu assim, tá doendo. E ele me segurando e fazendo a força. Aquilo me traumatizou muito. Nossa. Eu devia ter, foi lá em Juiz de Fora. Eu devia ter 7 anos. E depois disso eu conheci um dentista, ainda antes de fazer odontologia. E ele passou a ser meu tio, como se fosse meu tio, eu chamava ele de tio. Por quê? Ele me mostrou que a odontologia podia ser feita sem dor. Com ele eu perdi todo o meu trauma. Isso me reforçou a vontade de poder fazer odontologia e dizer para os pacientes, olha, odontologia, dentista não precisa doer. Dentista não precisa ser daquele jeito, né? ser Aham. traumático. E na minha vida inteira foi isso que eu carreguei comigo. Fazer os meus pacientes entenderem que eles não precisam ter medo de sentar na minha cadeira. Isso é tão importante, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui ao dentista, eu tinha 5 anos. Eu fui fazer um canal num dente, e a dentista foi tão carinhosa comigo, tão amorosa, ela fez o canal e tal. E eu nunca tive medo de dentista. Ao contrário dos meus amigos que morriam de medo quando falava de dentista, eu nunca tive esse medo. E, assim, a maioria das pessoas, meus amigos que eu conversava, tinham pavor, que aquilo que você falou. Porque provavelmente, né, o contato que eles tiveram com esse profissional deve ter sido um pouco ruim, né? E isso acaba deixando cicatrizes, né, na nossa memória. Com certeza deixa. E tem muitas pessoas mais velhas que têm medo de dentistas, né? Por conta de terem extrações incorretas e hoje tem que fazer implantes, né? Então tem um pós aí que... Nem só incorretas, né? foi A gente vem de traumático, uma né? época, na época da minha avó, era bonito usar dentadura. Então as pessoas extraíam os dentes para fazer dentadura. É verdade, porque isso isso é bem era histórico. status social. E às vezes o dente era até saudável, né? Sim, muitos. E depois que isso foi caindo um pouco por terra, era o não ter como tratar. Não existia tecnologia, meios para você salvar um dente muito destruído, ou um canal, por exemplo. Então, qual era o tratamento? Extrair. Né? Tanto que hoje, graças a Deus, um implante dentário, por exemplo, você recupera 90% de função estética e a gente não precisa se preocupar mais com a perda. Mas hoje a prevenção ainda é o melhor caminho e hoje a gente previne muito. Hoje não tem mais tanta perda dentária como tinha antes. Né? Ah, maravilha. E falando sobre prevenção na harmonização facial, eu confesso que ainda não tinha ouvido, né, esse termo e não tinha ainda parado para pensar que a harmonização ela pode ser usada de forma preventiva pessoas mais novas, nesse sentido que eu fiz a introdução do podcast, né, de você adiar procedimentos mais invasivos, né? Como que é para você? Como que hoje você consegue levar essa mensagem e trabalhar isso no dia a dia? Levar essa mensagem é muito difícil, né? Porque hoje em dia, com o que a gente vê de harmonização em mídias sociais, né, na internet, a gente só vê aqueles rostos iguais, cheios, aquelas mandíbulas enormes, que eu acho muito caricaturizado, né? Eu particularmente não gosto, acho feio, acho exagero, e achava isso desde o início, quando começou a aparecer. O brasileiro tem muito de modismo, né? Então, a moda agora é fazer preenchimento no rosto, ficar com a mandíbula marcada, e aí vai demais. Por que demais? Porque na câmera, o demais até fica bonito. Mas no ao vivo, é muito volume, é muito marcado, é muito longo, é muito feio. Então, as pessoas ainda têm a concepção de que a harmonização é preencher o rosto. E a harmonização, na verdade, ela é um conjunto de diversos tratamentos. Então, sim, existe prevenção na harmonização, porque existem tratamentos que eu posso começar jovem para que eu envelheça bem. E não só deixar chegar, como você mesmo disse na introdução, chegar num ponto onde o que você vai ter para fazer vai ser o quê? Cirurgia. Você não vai ter como fazer um procedimento mínimo invasivo para ter um resultado visível, né, e legal. Você vai ter que partir para a cirurgia. Então, se você olhar para todos os tratamentos que a gente pode falar ao longo do podcast que existem na harmonização, você vai ver que todos eles, com exceção do preenchimento, todos podem ser usados como uma prevenção. Então, prevenindo e não curando. E tem uma idade mínima para a pessoa começar que você indicaria ou é caso a caso? Não tem idade nenhuma mínima, até porque, por exemplo, eu fiz outro dia uma rinomodelação de um paciente de 16 anos, tá? A mãe autorizou, o paciente sofria muito bullying na escola, porque tinha aquele dente, né, com o dorso muito proeminente, então aquele perfil que ninguém gosta, perfil de tucano, era o tucano, era isso, era aquilo. A mãe autorizou, a gente fez, né? Na harmonização, principalmente com os produtos que eu trabalho, eu não trabalho com nenhum tipo de produto definitivo. Então, por exemplo, uma rinomodelação é feita com ácido hialurônico, que é um produto reabsorvível. Ele tem uma durabilidade, ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Não é cirurgia.
Não é cirurgia, Olha. tá? É feito um preenchimento para disfarçar os problemas, as imperfeições e dar um nariz, um perfil melhor para ele. A gente não remove nada, a gente acrescenta. Engraçado, né? Você pensar que um nariz grande, eu vou acrescentar e vou fazer ele parecer mais fino e com um perfil mais bonito. Mas é isso que a gente faz na rinomodelação. E esse menino tinha 16 anos. Então, não tem uma idade mínima. É óbvio que a gente não vai tratar uma criança, não tem motivo para tratar uma criança. Mas dos 16 para frente, a gente pode entrar com aquilo que for necessário, se for necessário, avaliando o risco-benefício para aquela criança. Né? Então, Pra é um aquele conjunto adolescente. de procedimentos. Um conjunto de que é a procedimentos. pessoa que pode interpretar dessa forma. Sem Eu quero dúvida. começar a cuidar da minha imagem, da minha aparência. Então, eu vou iniciar fazendo um conjunto de procedimentos que é chamado de harmonização facial. Perfeito. Eu vou num profissional, o profissional vai avaliar o que eu preciso fazer, porque o nosso rosto é composto por camadas. Então, a gente olha e fala, o botox é para ruga, o preenchimento é para ruga, o bioestimulador é para ruga. Não, nem tudo é para ruga. Porque às vezes eu olho no espelho e falo, não, eu sei o que eu preciso. É. Eu acho que eu preciso fazer isso aqui, assim. E é assim que o paciente Não chega é? no consultório. Eu vim fazer botox pro bigode chinês. Eu falo, mas a gente Isso. não faz botox para bigode chinês. Não é isso. Porque geralmente é isso que acontece. É isso que eu quero geralmente, saber de é você. isso que os Que pacientes, os pacientes buscam. Eles acham que uma coisa serve para tudo, que botox serve para tudo. E na harmonização, cada tratamento serve para uma camada. Eu vou tratar a camada muscular, eu vou tratar a camada óssea, eu vou tratar a camada gordurosa e a pele. Então, eu tenho 4 camadas na face. Todos servem para todos? Não, cada um vai entrar para tratar uma camada. E qual que é a diferença básica entre botox e preenchimento? Como você já começou a falar, né? Que tem diferenças, tem indicações diferentes. Como que as pessoas de casa podem já ter essa diferenciação e ajudar nessa escolha e conseguir também ouvir a indicação do profissional, né? Eu acho maravilhosa essa pergunta, porque é a maior confusão. Se tem uma dúvida que existe hoje dentro dos consultórios de harmonização, é isso, achar que botox e preenchimento são a mesma coisa. O botox é toxina botulínica, ela vai agir em músculo. Então, a gente vai aplicar ela no músculo para paralisar o músculo, para a gente diminuir as rugas dinâmicas. Quais são as rugas dinâmicas? O meu botox já está passando. Eu faço assim, ó, aparece ruga. Eu faço cara de brava, aparece ruga. Eu dou um sorrisão, aparece ruga. É o que dá movimento. São os das músculos expressões. da face, eles puxam a pele, eles tracionam a pele. Quando eu aplico toxina nesses músculos, esses músculos vão paralisar, não totalmente, a gente paralisa parcialmente para não perder naturalidade, né? Porque quem faz um botox muito exagerado fica muito congelado. Ninguém quer ficar que nem um boneco de cera. Né? Acho que até deve ter gente que Ou queira. seja, mas você ainda eu tem expressão, né? Você consegue mantém ficar a sua expressão. mas sem aquele sem formar excesso de rugas. Então, ele vai funcionar de uma forma curativa, ou seja, parando as rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem durante o movimento. E ele vai funcionar de forma preventiva, evitando que essas rugas, de tanto forçarem a pele, quebrem a pele e formem aquelas rugas estáticas. Que são as rugas que, independente da gente fazer movimento, a gente tá lá em repouso. Assim, gente, ó. Independente de você fazer movimento, gente. já aparece, entendeu? Eu ia te sacanear, eu ia falar, tipo essa, mentira. Ela olhou pra mim e falou, deixa eu buscar. Ela já antes ia que ela me sacaneia. Ela Vou me fez- sacanear na frente. Efê, essa ruga fixa, ela É já tipo a da Fernanda já- ali, olha. São as rugas estáticas. Então, você vê, a toxina ela já entra como uma prevenção. Ela trata E previne. e previne. Ela vai tratar quem já tem até rugas estáticas. Então, uma pessoa mais velha que nunca fez já tem a estática, mas vai poder melhorar as dinâmicas. E para quem ainda não tem nenhuma ruga estática, ela vai evitar a formação de ruga estática e vai tratar as dinâmicas. E qual a melhor Interessante. idade para começar a fazer esses tratamentos? Olha, toxina botulínica, eu sugiro começar ali depois dos 25 já. 25 já. Mas, Andressa, não tem ruga nenhuma. A gente vai usar uma pequena quantidade nas regiões onde o movimento é mais forte, onde existe marcação, onde já existe ruga dinâmica para prevenir. E o preenchimento, que é o outro. Aí o preenchimento entra como esse conjunto no tratamento da harmonização. O preenchimento é só mais um procedimento procedimento. dentro do rol de procedimentos da harmonização. Ok. E ele entra em que... Enquanto a Quais toxina lugares? vai agir na camada muscular, evitando a formação de ruga, o preenchimento ele pode ser um volumizador, ele pode ser um produto usado para lifting, para reposicionamento de tecido, e ele pode ser um hidratador.
Então, o preenchimento feito com ácido hialurônico, nem vou falar aqui de PMMA, porque eu não trabalho com PMMA, que é um outro produto preenchedor que foi desenvolvido há muitos anos atrás, tá? Que é definitivo. Ainda existe no mercado, tem regulamentação de Anvisa, mas eu tive não um episódio trabalho. bem traumático, depois eu conto. Seria Andressa legal falava, você vou contar falar. a sua história. Então, o preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo, envelheci, meu rosto derreteu. Eu posso usar o preenchimento, alguns géis de preenchimento com uma consistência firme, colocar eles bem profundamente lá perto do osso para funcionar como uma sustentação. Então, eles vão puxar os meus tecidos para cima. Então, eu vou usar ele lá no osso, lá profundo, e uma consistência mais firme. Posso usar ele, por exemplo, numa consistência um pouco mais fluida, mais superficialmente, na camada gordurosa, por exemplo, para melhorar a olheira. Quem tem a olheira funda, quem tem falta de material, falta de preenchimento, preenche a olheira. Interessante. Não é um defeito, Andressa, mas eu tenho meu lábio fino e gostaria de ter um lábio um pouquinho mais volumoso. Preenchimento labial. O nariz, eu tenho meu nariz, eu queria melhorar meu perfil. Rinomodelação. Tudo isso, ácido hialurônico, tudo isso é feito com preenchimento. Então, você vê que ele não tem absolutamente nada a ver com toxina botulínica, né? E ambos vão trabalhar em situações e com objetivos totalmente diferentes. E olha, você, doutora Andressa é a primeira pessoa que fala dessa forma, né? Dessas camadas, da diferenciação do botox, preenchimento. E eu falo porque eu já fui em vários outros profissionais que nunca passaram essa orientação. Essa visão. Falar, vai fazer botox? Tá, aplicou. Pronto, um beijo. Até a próxima. A gente se vê daqui 6 meses, um ano e só. E essa riqueza de detalhes e saber que tem ácido hialurônico para preenchimento, porque eu só tinha conhecimento do outro, né? Do PMMA. Que eu falei que ia compartilhar, que eu fiz uns bons anos atrás. E ficaram tubos aqui, né? Você fez preenchimento de olheira, né? De olheira, não fazia ideia do que estava sendo aplicado. E ficaram uns calombinhos aqui, né? E eu tive que tirar com cirurgia plástica. Teve que abrir, fazer a blefaroplastia. E eu lembro do médico tirando, o Dr. Ailton Takishima, que fez a cirurgia, hoje é perceptível. O Dr. Ailton é maravilhoso. Realmente. E ele tirava e ele falava, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que te colocaram em você. Colocaram na sua... Como chama essa região? Desculpa. Na região da órbita, da pálpebra inferior. Isso. Aí ele tirou, mais um. Acho que tinha uns 3 ou 4. Ele falou, isso aqui nunca ia sair de você. Então, assim, só com cirurgia. E o que você me falou que parecia quando você viu? Não, pareceu... Sabe aqueles espaguetes de... Macarrão de piscina. Aquele macarrão de piscina. Eu lembro até hoje, era laranja, era um plástico mesmo. Era um plástico compridinho. Ele falou, isso aqui nunca ia ser absorvido pelo seu corpo. Então, assim, e quem não tem condição de fazer uma cirurgia... E eu lidava com aquilo, eu me olhava no espelho e falava, gente, isso aqui tá horrível. Eu fiz o negócio achando que ia melhorar e piorou, né? E assim, não é uma coisa que vai sair, vai ficar aqui eternamente. Então, assim, se não fosse a cirurgia, eu ia estar convivendo com aquele negócio na minha cara um tempo. A mesma coisa, né, da bichectomia. Fiz sem indicação. Na época também, que era moda. Então, gente, não sigam moda. Isso, por sigam favor. profissionais que têm ouçam conteúdo. os profissionais. Por favor. Que estudaram para isso, que sabem o que estão fazendo. Às vezes você se espelha numa outra pessoa, né? Você vai, quero ficar parecido. Não. Ninguém nunca vai ser igual a ninguém. A gente já vê algumas tentativas de pessoas tentarem parecer horrível, né? Parece uma caricatura. Fica uma imitação barata, né? Ficou horrível. Então, assim, né? Tenham, né, essa humildade de ouvir o profissional e saber o que realmente é bom para você. Porque às vezes você pode se arrepender e não tem volta, né? Que nem eu tive a oportunidade de tirar. E quem faz alguma coisa que é irreversível no rosto, e né? não conseguir tirar. Um produto que não era para estar ali, que é de baixa qualidade. Ou tira numa região que vai lesionar a inervação e vai ficar com paralisia, vai comprometer movimento de face. Então não é brincadeira, né? Então é muito sério. Eu sei que a gente vê muitos profissionais no Instagram ali super glamourosos, né? Vê aquelas coisas maravilhosas, mas, gente, procurem pacientes, né, que já passaram com essa pessoa. Vejam, né, o histórico, né? Tentem saber com quem vocês estão lidando, porque é uma coisa muito séria, é seu rosto, é o cartão de visita, né? Hoje ele pode ser uma abertura de portas aí para trabalho, para um monte de coisa, mas também ele pode fechar as portas se você tiver. Com certeza. E é saúde também, saúde do corpo.
A gente tá, É. mesmo as pessoas menosprezam muito hoje a harmonização por conta dessa rede social que transformou isso num mercado, né, de peixe, para não dizer outra coisa. A harmonização, embora a gente fale de procedimentos minimamente invasivos, uma vez que você abre uma porta de comunicação entre o meio interno do teu organismo e o meio externo, você pode estar jogando bactéria, fungo e diversos outros patógenos para dentro do organismo da pessoa. Então, não é brincadeira. Ir ao dentista, por exemplo, as pessoas também menosprezam, às vezes, achar que removeu uma cárie, só foi remover Ou uma então a cárie. pessoa fala que pra que eu vou fazer limpeza? Não, e Meu tem dente tá gente- limpo. Tá limpo. Né? Tem gente que morre por um problema dentário. É. Entende? Então, assim, é saúde, foi o que a Fê falou. Não dá para brincar. É Saúde. beleza, mas é uma beleza feita através, né, de Sim. procedimentos que são invasivos. Minimamente invasivos, mas são invasivos. Não dá para sair achando que você pode fazer Tem em que, qualquer tem que lugar, fazer com de qualquer cuidado, jeito, né? entendeu? Com critério, tem que Com ser. certeza. É. A gente tava falando que o ideal é começar com 25, mas, por exemplo, 40, 50, 60 anos ainda dá tempo? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo de melhorar alguma coisa. É óbvio que se eu já tiver 60 anos, muita ptose de face, de pele, então, assim, muita flacidez, muito excesso de pele, eu vou ter que fazer uma cirurgia para remover excesso de pele, porque não tem nada que remova excesso de pele, a não ser pegar essa pele que está sobrando, cortar, jogar fora e costurar esticadinho. Então, por isso que eu falo muito da prevenção, e é isso que, no final das contas, eu quero deixar como mensagem. Se a gente começar a prevenir cedo, a gente não vai chegar aos 60 precisando, obviamente, de uma cirurgia, tá? Mas, sim, em todas as etapas, tendo você feito algo ou não, a toxina vai ajudar muito a suavizar o rosto, os bioestimuladores vão ajudar a trazer mais firmeza, os preenchedores vão conseguir reposicionar, em parte, muito desses tecidos que ptosaram, que a gente fala, né? Desses tecidos que derreteram da face. Não 100%. Quanto pior tá, mais trabalho eu tenho, mais gasto o paciente vai ter, né? E menor o resultado no sentido de alcançar um 100% ali, né? E lembrando de uma coisa muito importante que eu falo para todos os meus pacientes. A harmonização facial não veio para transformar você, para mudar você de quem você é, muito menos para fazer você com 40 aparentar 20. Rejuvenescer 10 anos, você consegue facilmente com uma harmonização, tá? Cuidando de pele, de flacidez, cuidando de tudo, do jeito que a gente falou, fazendo um conjunto de procedimentos que forem necessários para você. 10 anos você rejuvenesce. Se alguém te prometer mais do que isso, já saiu da realidade já. Uhum. Não existe isso. Nem cirurgia plástica Sai vai... da literatura. Sai, do que a com literatura certeza. promete. Embasa, né? Embasa. A gente tem isso. limites, né? A gente tá ali. Por isso que a prevenção é o segredo. E hoje, essa questão do envelhecimento e da harmonização, ela também não vai fazer milagre, né? Então, tem que ter o estilo Exatamente. de vida da pessoa, são os hábitos que ela tem, como ela cuida. A gente falou nos bastidores sobre sol, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre a questão do protetor solar, que eu acho que é importante, eu vi isso de uma forma bem pincelada assim no Instagram, sem profundidade. Aí fui procurar um artigo de fora, vi que realmente é real a questão dos fatores. Lá tem muitas empresas, inclusive grandes, sendo processadas, né, por conta de não entregar o que está ali no rótulo. Mas a doutora falou uma coisa super importante nos bastidores sobre a proteção. O que significa os 30, 50, 60? Gostaria que você compartilhasse aí, que eu não fazia ideia. Tá. É bom falar de sol e de protetor solar, porque o maior vilão, né, para o envelhecimento hoje é a radiação UV, tá? A radiação UV, quando entra no nosso organismo, ela libera um radical de estresse oxidativo, que a gente chama de ROS, é uma sigla que no nosso meio a gente entende, que é radical livre. O que radical livre faz no nosso organismo? Envelhece todas as células, ela oxida. Lembra que eu falei radical de estresse oxidativo? Ele estressa e oxida todos os tecidos do nosso corpo. Então, quanto mais radical livre eu liberar no meu organismo, mais rápido eu vou envelhecer. E envelhecer como um todo. Todos os nossos mecanismos, todos os nossos órgãos, a nossa pele. A pele é um órgão, é o maior órgão E a do porta corpo de entrada, humano. então, né? Então, radiação UV tem que ser evitada por conta de evitar o envelhecimento como um todo, não só da pele. E aí entra o protetor solar, né? O fator de proteção solar, ele tem muito mais a ver com o tempo do que com, protege 60 vezes, protege... Na verdade, é assim, a sua pele, quando recebe radiação,
ela demora, por exemplo, a pele de cada um vai demorar tempos um pouquinho variáveis, não é igual para todo mundo. A sua pele demora 5 minutos para ficar vermelha, ou seja, para sentir essa ação do sol nela, da radiação UV nela. Então, um protetor solar fator 30 vai fazer com que a sua pele demore 30 vezes 5, demora 5 minutos, vai demorar 30 vezes mais. Então, 150 minutos para sentir o dano, para perceber, sofrer o dano da radiação. Então, na sua pele, aquele protetor solar vai durar 150 minutos. 150 minutos são quantas horas? 2 horas e meia. Então, você tem que repassar esse protetor daqui De 2 horas e meia. 2 horas. Como a Quem gente faz não isso, sabe, né? ninguém. Como a gente não sabe, porque existe uma variabilidade aí entre, né, os indivíduos. O indivíduo biológico sempre vai responder diferente, nunca vai responder igual, gente. Nunca um indivíduo vai responder exatamente igual ao mesmo procedimento que o outro, porque a biologia, ela não é exata, ela não é uma matemática, né? Então, como a gente não sabe se para você é 5, para ele é 7, para a Fê são 10, para mim são 2, né? Criou-se uma normativa aí, preconizou-se que a cada 2 horas todo mundo deve repassar um fator de proteção solar. Mas então, para como mim se fosse pode isso. ser que eu precise retocar, Cada repassar 3 a cada 3 horas. horas ou a cada 1 hora. Ou a cada 1 hora. E a doutora falou também nos bastidores que às vezes é melhor ter um protetor com cor, alguma coisa assim, né? Sim, Do que o próprio protetor. porque a isso gente não estava faz ideia. falando da toxicidade que todos os produtos que a gente tem hoje químicos causam pra gente, né? Tudo que é química faz mal. A gente até usou o exemplo da alimentação. Os enlatados, os embutidos, né? Que a gente fala, todo mundo hoje tá voltando para uma alimentação mais orgânica. Por quê? Tentando, né? Tentando. É mais caro, mas já foi pior, né? Antes você nem Sim. achava. Hoje tem feiras orgânicas por aí, Uhum. né? Então, assim, o Verdade. enlatado é ruim porque tem muitos químicos para conservar e tudo mais. Nos produtos de pele, a mesma coisa. Então, um protetor solar químico tem parabeno, tem uma série de químicas. E essas químicas não são orgânicas nossas, não são nativas. Elas você não são concorda? naturais, Não são tipo, naturais. né? Então, é óbvio que elas vão entrar como um corpo agressor. Por mais que ela esteja ali para proteger da radiação UV, mas a química dela é um agressor. E os protetores solares físicos são como uma maquiagem. Ele é como um pigmento que vai cobrir a bloqueador. pele, um bloqueador. Porque ele vai bloquear fisicamente. A radiação UV vai bater e vai refletir. Ele não vai penetrar na sua pele. Então, ele é melhor, porque ele você não precisa repassar a cada 2 horas, porque a ação dele é física. Enquanto ele estiver ali, Olha, isso Passa é um hipoglós. interessante. sabe surfista que passa hipoglós? Uhum. É uma barreira física. Que legal. Enquanto o branco estiver ali, Enquanto branco, e eles ficam o sol tá branquinhos mesmo. refletindo. Tem aquele outro também, Bepantol. Sim, A se ele gente for falando das grosso, marcas aqui. Vocês tiram pi. É óxido de zinco. Quiser patrocinar a gente. Ai, meu Porque Deus, o pode, Bepantol né? dizem que é muito bom também. Não Sim, sei se. Se ele né? tiver óxido de zinco, tem algumas substâncias que são bloqueadores físicos de radiação UV. Tá. E até por uma questão, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem melasma, né? É o mal da mulher, Nossa, né? o mal da Melasma. mulher. Eu tenho. E o protetor químico, Também ele tenho. absorve a radiação UV e converte ela em calor. Quem tem melasma sabe que o calor é ruim. Ele costuma fazer o melasma piorar. Verdade, fica pior, Então, a evidenciado. gente evita calor para quem tem melasma, né? A melasma é um controle, é uma mancha que você vai controlar pro resto da vida. Então, o protetor solar químico, se ele absorve a radiação e transforma ela em calor, para Vai quem tem espalhar. melasma não é legal. Então, a gente já opta por um protetor físico, entendeu? Então, o protetor físico ele é Nossa. muito bom. Exige um diagnóstico, né, também. Posso te falar? Nós Avaliação. mulheres, se a gente passar uma base boa no rosto, protege tão bem quanto um protetor químico sem eu ter que ficar repassando 2 horas, de 2 em 2 horas. Porque E a as- base é um protetor físico. O pigmento da cor é um protetor A físico. gente não sabe disso, eu não sabia disso. Então, eu falei pra doutora. Não é pra ninguém parar de usar protetor e usar maquiagem como base. Pelo amor de Deus. Mas tem umas marcas Mas é uma hoje que analogia tem pra o vocês combo, né? entenderem. Interessante. Combo É. com cor, né? Então, é importante trazer esses assuntos, porque às vezes a gente vê algumas coisas na internet, por exemplo, eu fico meio cético, assim, será que isso aqui procede ou não? Porque às vezes você não consegue parar, não, deixa eu pesquisar aqui pra ver Sim. se é o acadêmico, sei lá, eu vou A ver pessoa aqui fala se e você só acredita e faz. porque eu não consigo só bater o olho assim e acreditar em tudo que tá sendo passado ali.
E às vezes você fica aquele um pouco atrás da orelha e fala, será que realmente é ou não? Então é importante trazer uma profissional falando sobre, para você ter mais segurança, né, sobre alguns procedimentos, algumas coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para agir na prevenção. Agora, E de forma correta, né? de forma correta, De pelo forma amor de correta. Deus. E são curiosidades que fazem a gente entender por que a gente está usando aquilo, por que a Sim. gente está fazendo aquilo. Eu sou muito chata. Não sei se é por isso que eu virei professora. Eu gosto de entender Sim. tudo. Não eu só- não gosto só vem e faz. É. Não, mas Ai, por faz que aí, que tem é que- bom, Por né? que tem que ser com isso? É E não é bom, porque faz sim. porque é bom. Não, E não é porque porque sim. sim, é. Tipo, igual quando a mãe da gente falava, pelo menos a minha falava, come que é bom pra saúde. Não, mãe, mas Não por importa, que é bom né? pra saúde? Por quê, né? Faz que é Menino bom. come, não me enche, sabe? Tipo isso, Ai, né? Agora a gente E vai não falar é um bem pouquinho assim. da parte empreendedora, né, Vi? Hoje, por que a Fernanda está aqui hoje, né? Que eu sou curiosa, Que ela é gente. maravilhosa. A Fê vai falar um pouquinho mais agora. Então, o motivo da Fernanda estar aqui hoje, a Fê, como eu falei no começo, ela é mentora, né? Ela é conselheira e ela atua fortemente com clínicas de estética, odontologia, e a Fê tem uma trilha muito legal nas redes sociais, se comunicando com donos de clínicas, com gestores, com administradores, coordenadores, no sentido de ajudar essas empresas a potencializar seus negócios e também crescer de forma sustentável, né? Que hoje a gente vê muita gente explodindo, né? Abre clínica, mas fecha na mesma velocidade, né? Sim. Ou então você tem um produto muito bom, só que você é o profissional ali que sabe executar, mas você não tem noção de administração, você não sabe de marketing, E você tá não tudo consegue, certo, né? Até você não porque consegue você abraçar o estudou para mundo. atender a pessoa, a área da saúde, no caso aqui. Sim. E quando você começa a clinicar, você identifica que você está empreendendo mesmo que involuntariamente. Você tem que pensar em receita, em despesa, em gerar nota fiscal, Pacote total. né, em mandar documentação para contabilidade, responder para o fisco, enfim, toda essa parte burocrática, né, do empreendedorismo que você não teve formação, você estudou para fazer, né, no caso da doutora, para fazer Faculdade não atendimento, ensina. né, de odontologia. Não ensina. Então você precisa de um profissional com experiência que pense fora da caixinha também e que enxergue o seu trabalho de fora. Então, quando você está envolvido naquela situação, eu falo porque eu sou contador, eu sempre fiz a contabilidade de empresários. E eu sempre falava, caramba, por que tá fazendo dessa forma? Aí eu vim empreender. E quando você vem empreender, você começa a entender que o jogo, né, no dia a dia, ele é diferente do que a teoria nos mostra. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura e principalmente alguém que venha de fora com um olhar mais holístico daquela situação. E antes da Fê começar a falar, só mais um ponto importante. Hoje nós vemos muitas mentorias, né? Aquele efeito manada, que eu particularmente não gosto, porque eu não acredito em marketing e replicação, que serve para mim, não serve para o Vitor, não serve para a Fê. Somos diferentes, né? Então e não tem como ser uma coisa igual para todos. Eu acredito em algo personalizado, onde a pessoa entende exatamente a dor daquele cliente, onde ele está localizado, o público, o ticket que ele trabalha, aonde ele quer chegar, objetivos curto, médio e longo prazo. E isso tem que ter ali, né, uma sinergia também, né, do próximo. dos dois, né, do mentor com o mentorado. Então, Fê, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês se encontraram, né, e como está sendo essa experiência, porque o objetivo aqui hoje era trazer a doutora Andressa para falar sobre a parte, né, sobre harmonização de forma preventiva e também como que ela consegue, né, hoje escalonar o próprio negócio e as pessoas entenderem o que ela faz de fato, né? Bacana, gente. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, porque hoje a estrela é a Andressa, né? Não. Mas é tão interessante porque eu queria ouvi-la num podcast. Então, quando eu encontrei o perfil da Andressa nas redes sociais, eu me afinizei, eu tive uma afinidade imediata com a forma com que ela se coloca. Não é só nas redes por ser mineira, sociais. não, né? Não é só por ser mineira. Ela não sabia, né, se envolver. Não Não sabia? Olha só. Não sabia, gente. Mas eu senti algo muito interessante, que é uma característica que eu sempre procuro nos mentorados, nas pessoas que eu escolho hoje atender. Porque também é o que vocês colocaram. Não é simplesmente, não é somente o dinheiro, não é somente pegar o meu método e as minhas técnicas e aplicar naquela característica de personalidade. Mas o mentorado, ele precisa ter afinidade com o mentor. E afinidade em vários sentidos. Sobre o mindset daquele mentorado, sobre a garra que ele tem sobre o negócio dele, como o mentorado interpreta o empreendedorismo. E eu encontrei a Andressa assim.
eu entrei, estava ali navegando, né, no Instagram, e o cliente do Instagram, ele é esse, vocês sabem muito bem, aquele que fica ali passeando. Olha, é importante das redes sociais, hein? A importância das redes sociais. Eu encontrei a Andressa e através de um canal, de uma clínica mesmo, que eu já seguia, né, achava interessante, e eu vi a Andressa falando num vídeo dentro dessa clínica, que eu não me lembro, não peça nomes. Ela falou, mas que clínica? Eu falei, não faço ideia. Eu só sei que eu vi um vídeo dela e falei, gente, que empresária carismática. De onde que ela vem? Aí eu cliquei no perfil dela do Instagram. Encontrei o Instagram dela e comecei a olhar os vídeos que ela produz. E achei os vídeos dela humanos. Gente, conversando com gente. Aquilo eu já achei bem interessante. Aquele perfil, que é um dos perfis do cliente do meu funil de vendas. Precisa ser gente que quer conversar com gente. Um perfil personalizado. Então, ela busca o tempo todo na abordagem dela esse perfil de conversar com mais personalidade, com mais humanização com as pessoas. E de se expressar com muito carisma. Ah, você não atende pessoas que não são carismáticas? Né? Atendo. Mas eu me atraí pelo carisma dela. Teve também como profissional. Teve uma troca. E aí eu parabenizei a ela por um vídeo e a conexão começou. E a gente agendou um momento. Eu estava com uma campanha ativa para profissionais da área da saúde, especialmente com odontologistas, para um diagnóstico gratuito dentro da empresa. Depois nós viramos aí o game, né? A campanha para prestadores de serviços. E aí a Andressa fez um diagnóstico comigo, entrou em tela e a partir daí a gente se conectou muito, entendeu que faz muito sentido toda essa jornada do meu método dentro da empresa dela, do negócio dela. E foi assim. E para você, como é que foi, Andressa, essa troca? Foi uma troca, a gente até falava disso, porque muito antes da gente ir para uma reunião, né, para uma videochamada, a gente trocou mensagens, né, Fê? Foi, verdade. Dias e mensagens longas, de áudios longos, assim, como se a gente já estivesse trabalhando junto. E eu ainda pensava assim, gente, mas ela tá me entregando coisas, né, de graça, vamos dizer assim, porque eu falava de mim e ela me dava dicas e ela não me criticava, mas fazia observações, e ali muito antes da gente fazer um diagnóstico, só numa conversa. Teve essa etapa. E eu acho até que isso foi muito importante, e eu vejo a Fê falar de mim no sentido de eu parecer autêntica, porque é o que eu tento mostrar na rede social, eu ser como eu realmente sou. Eu brinco, eu falo sério. E a Fê foi autêntica comigo, porque a gente estava conversando sem estar trabalhando, e estava trabalhando gratuitamente, vamos dizer assim. A gente estava realizando uma troca, né? Isso foi uma coisa que me fez admirar ela muito desde sempre. Então, quando a gente chegou na tela, foi até mais fácil, né? Foi fluiu rápido. Vocês já estavam ali. Já estava sendo feito. E conexão é importante demais. Então, sabe uma observação? Só foi possível porque a Fê viu o seu vídeo, ela gerou a conexão, ela já criou uma empatia por você e vice-versa. Se não, a importância, como o Vitor falou, das redes sociais. Se você não tem uma trilha, se as pessoas não entendem quem você é de fato, né? Não criar um personagem para as redes sociais, vai ser um personagem aqui, você vai atender a outra pessoa. Não. De alguma forma você conseguir trazer verdade, trazer o seu conteúdo, né? De uma forma prática. Não seria possível essa troca tão rápida e vocês não teriam amadurecido tão rápido para uma reunião depois. Acontece a tão esperada conexão, não é isso que a rede social busca, que todo mundo fala hoje que a gente tem que buscar com as redes? E o personagem, ele cai. Cai rápido, as máscaras caem rápido, os personagens, eles caem. Total. A falta de repertório, quando o profissional não tem repertório, essa falta de repertório é evidenciada muito rapidamente. Então, o marketing... Não criticando o trabalho de ninguém no mercado, mas o marketing de replicação, ou um trabalho sem método, ou uma estrutura de diálogo com o mentor, sem uma jornada com o mentorado, isso vai aparecer muito rápido. Então, a venda ela é feita uma vez, e não numa jornada sustentável, que é o que você colocou aí. Não fideliza, né? Isso.
Então, a fidelização, que todo mundo fala, vamos fidelizar, é follow-up, a conversa com o cliente, liga para ele depois. Aí tem todas aquelas Não é uma receitinhas, mecânica, né? Isso. mas não é assim que acontece para todo mundo. O consumidor muda de preferências, de atitude, de gostos, a todo instante, gente. Então, o consumidor do Rio de Janeiro é diferente do consumidor de São Paulo, que é diferente do consumidor de Belo Horizonte. As pessoas, elas têm preferências diferentes de acordo com as regiões em que elas vivem. Dentro do mesmo grupo, Dentro elas de têm, Minas, né? elas têm... Eu costumo dizer que Minas Gerais tem várias Minas Gerais. Eu tenho clientes na região metropolitana de Minas, eu tenho clientes no interior de Minas Gerais e o atendimento é completamente diferente. Eu preciso adequar a minha abordagem aos clientes da região metropolitana e deixar algo mais acentuado, algo menos acentuado para o cliente do interior de Minas. Então, procurar uma receita para atender pessoas não traz sustentabilidade para o negócio. E assim, quem faz um trabalho sério tem muito mais dificuldade, né? De viralizar, de conseguir ganhar Não escala. tem polêmica, né? Não gera polêmica, não expõe ninguém. É verdade. Infelizmente, o A que gente gera passa por engajamento isso. é isso, né? Você expor alguém ou polêmica. A gente passa por isso, mas a gente conversa com muitos empresários, muitas pessoas. A gente fala assim, a gente tem um podcast que hoje a gente tem orgulho de falar que passaram muitas pessoas bacanas com histórias incríveis. Nosso principal objetivo é trazer histórias reais que inspiram e ajudem pessoas. E isso não é a escala que muitos outros programas têm, porque eu não estou trabalhando em cima da desgraça de ninguém, não estou expondo o Polemizando, convidado, enfim, não estou trazendo Não assuntos gera que não, fofoca. que não né? vão gerar. Não estou chateando as Não, pessoas, que não não estou vão gerar buscando conteúdo real. furo na vida de alguém para poder ganhar entendeu? ali, né? Naquela E história. olha que a gente já teve audiência. oportunidade, hein? Mas não é o nosso perfil, a gente nem quer. E assim, hoje o trabalho da Fê, né? A Fê tem uma trilha super legal, como eu falei, nas redes sociais. E a gente sempre fala pra Fê, continua, né, nessa trilha, porque você está levando conteúdo de qualidade. As pessoas que tiverem que engajar com você vão ser as corretas, como a Andressa. Então, quem se conectar com a Fê vai ser a pessoa que realmente quer crescer. Né? E a gente estava falando dos bastidores também, que é um jogo a 4 mãos o trabalho. Não adianta você também depositar, como algumas pessoas, alguns clientes depositam na gente como empresa Turnit. Eu vou contratar vocês, se virem, façam tudo por mim. Não, você precisa retroalimentar. É um jogo, né, que você vai ter que alimentar comigo. Quem entende do seu negócio é você. A gente vai ajudar a potencializar e criar tudo. São as partes interessadas. Né? A gente tem que se fazer o envolvem, trabalho né? juntos, né? E uma pessoa sozinha, a gente até brincou, né? Você quer ser o empresário, o administrador, o técnico ali do teu consultório, o marketing, você não vai fazer nada direito. E cada um Você estudou sozinho não para consegue uma fazer Não nada consegue. E aquilo para que você se formou realmente, que é atender o paciente, acaba ficando em segundo plano De e não é lado. o intuito, né? E é abrir a caixa, né? A gente falando nos bastidores. Gente, eu abro uma caixa para um projeto. Aí eu trabalho ali. Eu fecho aquela caixa e vou para outra. Porque se eu ficar também com tanto de caixa aberta, querendo sem trabalhar com finalizar. Você não fecha todas, nenhuma. eu abro com falta de qualidade, trabalho dentro dela com falta de qualidade e nem conclui fecho. nenhuma. E quando fecho todo Mal remendada, fechada. né? Então, assim, não é o ideal. Por isso que hoje nós trabalhamos muito com a gestão projetizada. Eu sempre trago esse diálogo nas minhas mentorias, nos meus workshops, palestras. Trabalhar com a gestão projetizada é ter essa habilidade de abrir um projeto dentro da minha empresa e fechar esse projeto. E aí eu abro outro projeto dentro da minha empresa e fecho. Gestão matricial é outra estrutura, né? A gestão matricial é aquela gestão maior, com as empresas que hoje ainda têm a gestão matricial, que são mais tradicionais. Então, é outra estrutura de trabalho. As empresas de pequeno e médio porte que trabalham com consumidores mais próximos dela, mais varejo, mais, né, com essa conversa, com esse diálogo mais próximo, mais íntimo, tem que ter a habilidade de fazer curadoria e de trabalhar com gestão projetizada. Senão fica rodando, como você fala aí, em círculos. Né? Não consegue entender por que o mercado mudou tão rápido e por que eu não consigo E não dá acompanhar. certo. Meu Deus, eu não consigo acompanhar nada. É porque você está lá na gestão matricial. Volta o olhar para a gestão de projetos. E aí você consegue encaixar toda a sua estrutura de trabalho para trabalhar com um projeto. Acho que vocês podem até falar um pouquinho sobre, mas
Quando eu fui CLT a vida toda, né? Então a gente empreende aqui há 5 anos. E o maior desafio que eu tive, né? O maior medo que eu tinha quando eu falava em empreender era gerar uma receita contínua, gerar uma venda. Porque quando você está no CLT, você tem aquele seu salário, independente se é alto ou se é baixo, mas ele cai todo mês para você. E quando você passa a empreender, você não tem essa segurança nem essa certeza que você vai ter o salário todo mês. E aí vem a pergunta, como é que eu vou conseguir garantir essa venda? Né? Então, hoje está mais do que provado que essa venda ela vem através das suas conexões, das suas relações que você faz, seja na rede social, seja na sua rede de amigos, no famoso network. É isso que vai garantir que gera, na verdade, a confiança. E quando você tem a confiança no trabalho do próximo, você não precisa ficar testando a pessoa a todo momento. Eu confio na Fernanda. Fernanda, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Essa é a minha dor. Você faz. Doutor, olha, eu tenho isso, isso, isso. Essa é a minha dor. Você faz. Então, assim, essa confiança, quando ela é conquistada, para quem conquista essa confiança é maravilhoso, né? Acredito que vocês já devem ter conquistado isso. E, ao mesmo tempo, quando você tira aquele peso das suas costas, putz, eu não estou sozinho, que foi o que a doutora falou aqui. Eu não estou sozinho, agora eu tenho alguém que possa compartilhar da mesma dor que eu, sem eu perder meu foco, que é atender o paciente. Eu não vou me arriscar, até tenho condições para isso, a doutora até tem condições para cuidar dessa parte de estratégia, essa parte, mas não é o foco. Né? A gente precisa saber setorizar, e vem a importância do que a Fernanda falou, das caixinhas, da gente saber abrir as caixinhas e trabalhar. Um exemplo aqui, né? Eu sempre falo, eu sou contador, mas eu não faço a contabilidade da empresa. Por quê? Porque não é o meu foco. Nosso foco é focar em empresas, focar em conexões, é eu entender a dor das pessoas e como é que eu posso contribuir para essas pessoas utilizando a rede social de uma maneira correta, produzir conteúdo de uma forma que vai gerar valor para ela, não é mesmo, Leandro? De forma humanizada. Uma forma humanizada. Então, assim, se você tem dificuldade em vender, né, e aí já fica uma dica, como é que está a sua relação com as pessoas ao seu redor? Muito interessante essa sua colocação, Vitor, e eu vou aproveitar para entrar num diálogo que eu gosto muito. Sempre me pergunto, porque todo mundo quer vender. Tá? Qual que é o seu problema? Venda? Não, mas é de todos. Né? De todas as empresas. Tá? Então, vende mais quem constrói mais credibilidade. Como se constrói credibilidade diante do cliente? Quando você se transforma em especialista em construir uma jornada capaz de não precisar ficar explicando toda hora a mesma coisa para o seu cliente. Essa é a jornada da credibilidade. Quando o cliente ele tem confiança sobre o seu trabalho, ele não fica te perguntando a mesma coisa toda hora. Ele te faz novas perguntas. Mas ele acredita tanto na seriedade do seu trabalho, ele tem tanta certeza da sua entrega, que ele vai falar qual que é o próximo passo. Ele não vai ficar assim, mas por que você fez isso? Mas o que você vê? Mas isso aqui que você fez? Não. Essa não é a jornada da credibilidade. Se o cliente começa a fazer esse tipo de pergunta na sua jornada de experiência com ele, volte, né? Assim, volte para as perguntas sobre o seu trabalho. Por que esse cliente ainda não confia em mim? Porque quando o cliente para de fazer perguntas as mesmas e começa a fazer novas perguntas, é porque a primeira etapa da credibilidade já foi construída. Se não foi construída, não existe conexão nem credibilidade com essa relação de cliente, de mentor e mentorado, de cliente e comprador. Cliente e comprador, falei certo, gente? Porque a jornada da credibilidade é essa. O cliente ele não se dá o trabalho de se preocupar com esse projeto mais. Eu já passei a bola. Esse projeto tem o meu comando? Sim. Mas quem cuida dele é a Fernanda. É a Andressa. É o Vitor. É o Léo. Não sou eu. Eu comando, mas eu não cuido mais. Então, a jornada da credibilidade, ela precisa ter essa característica. As perguntas mudam. O cliente solta. Ele já entende o seu trabalho. Ele já entendeu o que você faz. Agora, ele só quer saber da entrega. Quais os resultados, quais indicadores, o que você tem de contrapartida, qual que é a próxima etapa. Eu queria fazer uma pergunta, a doutora fica à vontade para responder, mas qual foi o principal motivo de você se conectar com a Fê e ela te ajudar hoje? O que você enxerga como vantajoso, o potencial que você espera da Fê para alavancar ainda mais seus negócios?
Engraçado, só fazendo um parênteses, que a Fê tava falando disso e eu tava vendo pacientes meus aqui que confiam em mim, sabe? Opa, eu tô conseguindo. Sim. Eu consegui. É diferente a relação, não é? Sim, totalmente. Eles ficam toda hora perguntando a mesma coisa. Tranquila demais. Tranquila, fala, ai, e o que a gente vai pergunta fazer é só assim, hoje? qual que é o próximo Quanto passo? que você pode dividir pra mim, né? Ah, e essa próxima Quero tudo, etapa? quero Eu Ele quero não tem tudo, dúvida e não né? tem medo. Ele só quer saber o Sim. que é indicado pra ele. E isso chama-se credibilidade. Porque eu te interrompi um pouquinho, mas Não. porque existe muita receita sobre como alcançar a credibilidade. E os scripts pra você Os falar igual, scripts eu para acho fazer. aquilo péssimo. Olá, Olá, tudo cliente. jóia? Ah, Então, não. gente, Péssimo. credibilidade é Não. sistêmico, como o ser humano é. Tem que ser Então, natural. é natural, é de dentro para fora. Mas aí um sinal muito importante é o cliente passa a fazer novas perguntas. Graças a Deus que eu tô meus pacientes estão assim. Eu acho a Fernanda, ela é especial em muitas coisas. Existe uma luminosidade nela, que é algo totalmente subjetivo. Eu não posso, né, deixar isso aqui como algo objetivo, mas a Fê tem uma luz que... Ela virou amiga nossa em pouquíssimo tempo, Tá né? Vi? vendo? Então, A Fê Recíproco em é tudo, inexplicável. Primeiro almoço virou amiga, né? É. É verdade. já não teve a como. disponibilidade dela, eu conheço um pouquinho dela já, e eu sei que a agenda dela não é nada tranquila. E a disponibilidade que ela teve em toda aquela conversa prévia, de verdade, do fundo do meu coração, não foi para me ganhar. Era natural dela. Uhum. Eu querendo ou não ir para aquela chamada de vídeo, que a gente só falou dela lá no final, Verdade. ela estava ali sendo genuína, sendo verdadeira e me ensinando sim, me entregando coisas sim, porque ela é assim. E eu acho que eu me identifiquei com isso. Então, eu acho que parte, obviamente, que você vê ela falando, você vê que ela tem, adoro essa palavra que ela começou a usar sobre mim, repertório. Repertório. Você vê que o repertório dela é embasado, é forte, é de experiência. Então, eu não fui fuçar. Eu juro pra você, eu não fui fuçar Isso na é vida credibilidade, dela. Tá vendo, dona Fernanda? Eu não precisei fuçar na vida dela, no Instagram, no YouTube, para ir para aquela reunião. Foi a nossa conversa ali de bastidores que me fez querer trabalhar com ela. E aí depois foi só uma questão de analisar valores, né? De encaixar agendas, De encaixar de agenda. entender como é que a gente vai administrar os nossos tempos, porque a Andressa também, ela, além de difícil. professora, é um Eu não monte de tenho agenda coisa. fixa, para Então, mim é muito difícil. As pessoas às vezes falam, tá, mas que dia você tá no consultório? Eu falo, não sei. Eu não sei onde eu vou estar semana que vem, porque eu tô um dia aqui, um dia lá, um dia aqui. Então... Até para o online a gente precisa, eu sei porque essa dinâmica de agenda na minha vida é o tempo todo. Eu vindo para cá, eu conversando com o cliente, acertando uma agenda já de setembro inteira de uma empresa que quer que eu adeque um treinamento que, sabe, assim, vai... Mas é isso, é olhar para o cenário e falar, peraí, dinâmica, calma. né? É a dinâmica. Então, a gente ajustou, né? Foi. E você sabe por que eu quis citar essa coisa do ajustar valores? Porque eu acho muito importante todo mundo que quer ser empreendedor, né? O que quer ter o próprio negócio, os autônomos já saem da faculdade assim, tendo que ser empreendedores, que a gente precisa investir. Nada vai acontecer se a gente não puser a mão no bolso. Não adianta. Vocês estão reformando a agência aqui, criando vários espaços novos. Eu estou investindo na Fê, eu vou investir com vocês, eu vou investir. Porque se a gente não colocar dinheiro no negócio para a coisa acontecer, fazer com que cada um trabalhe o seu trabalho para eu poder fazer o meu, a coisa não vai acontecer. É importante o investimento complementando, e eu vou falar algo delicado, porque não é o cenário de todos que empreendem, mas de muitos que empreendem. Não é interessante trabalhar para pagar boleto. É interessante trabalhar para o crescimento, porque a rentabilidade ela vai vir. Ela é um processo natural. Quando eu trabalho para crescer, naturalmente eu trabalho para ter rentabilidade. Se eu trabalho especificamente para rentabilidade, eu esqueço do crescimento. E sabe, só um parênteses. E são polos diferentes, são fatores diferentes no empreendedorismo. Sim, e é mal que faz também, porque assim, eu já presenciei muitas pessoas que trabalham em clínicas, eram funcionários, nossa, minha chefe tá ganhando muito dinheiro, vou abrir minha clínica, não dura 2 meses. Mas... Porque quis roubar o cliente não é só isso. Da ex-chefe, achou que o caminho era super tranquilo, super fácil,
e tá fazendo pelo dinheiro somente. A gente ama o que a gente faz, a gente fica E olha horas e horas. a energia que Porque você joga é o pro que você- universo. É quando muito você fala diferente, assim, gente. Põe a fazer, eu né? trabalho para Entender. pagar boletos. Olha a energia Vai que você surgir joga. mais Eu boletos, Eu trabalho né? para eu crescer. Eu É. trabalho para eu crescer E pra como ajudar profissionalmente pessoas. e para ajudar pessoas. É. Você tá fazendo, em tese, a mesma função, só que você tá com objetivos diferentes. Então, isso gera um crescimento tão grande e aquele momento que você chega, sabe, naquele cansaço, nossa, todo dia, aquela rotina, aquela mesma coisa, nossa, mas eu trabalho, esse trabalho para pagar boletos. Não, eu trabalho para crescimento. Então, isso é momentâneo, de repente, o que eu estou fazendo. Se eu estou trabalhando de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, é momentâneo. É o meu crescimento, faz parte da minha jornada de trabalho. Uhum. Isso é importantíssimo para o E nosso eu acho que dia. não tem nada mais gratificante que você ver o seu cliente crescer. Né? Você vê, putz, atingir Saber mais que um você objetivo. Você vê o contribuiu aquilo, resultado do que que você você tá, contribuiu. que você tá ali junto com ele. Porque ele não é. A gente sempre fala para os clientes: você não é um FII mensal. Obviamente, tem agências que vê as pessoas como números. A gente vê parceiros de vida, porque vão se tornar amigos, vão se tornar pessoas que a gente quer estar juntos. A gente vai aplaudir cada degrau que E ele. aí, assim, se que ele você não crescer. faz... E não é todo mundo, gente, de verdade, não é todo mundo. que E é tem uma essa visão. relação duradoura, né? Duradoura. Não é uma relação de cliente e uma relação de negócios que ela vai durar 1 ano, 2 anos. Essa não é a ideia. A ideia é a sustentabilidade nessa relação. É o crescimento relacional também. Então, não é só porque estamos falando de negócios que não quer dizer que a gente não precise cuidar dessa relação. E não são todos os negócios que estão voltados para esse olhar. E aí estão preocupados em pagar boletos, estão preocupados com a rentabilidade, estão preocupados em viralizar. Mas e o crescimento? O crescimento, muitas vezes, demora para vir a rentabilidade. Nem todo mundo gosta de ouvir isso. Empreendedor não gosta de ouvir. Isso. Não, mas eu empreendo para Ter ganhar paciência. dinheiro. Mas empresa existe para resolver problema. O dinheiro é consequência. E Qual é o sentido de uma empresa? E também- Resolver o problema de alguém? E também tem clientes que não vão estar adequados com a sua cultura e com o que você faz. E você tem que Tá tudo demitir certo. clientes também. Ah, é verdade. Até É porque verdade. a gente tá Você falando olha, eu tanto vou da pedir energia, licença. né? Tanto da energia, da Conexão. confiança, conexão. Porque muitas vezes você não vai falar exatamente aquilo que o cliente quer ouvir. Você vai discordar. Olha, doutor, eu quero fazer uma harmonização, mas eu quero colocar botox aqui. Não, mas aqui não é lugar de colocar botox. Você vai colocar botox, de repente não é botox. Olha, Fernanda, eu quero aumentar minha rentabilidade e eu acho que eu preciso mais clientes. Não, você não precisa de mais clientes. Você precisa reter os clientes que você tem. Então, Cuidar. assim, você precisa cuidar. Então, assim, você percebe que a gente tem uma visão, mas quem vem de fora vem com uma outra visão. Então, se você não confia na pessoa, então nem comece uma parceria, né? Eu acredito que porque você vai perder seu tempo, a pessoa perdeu o tempo dela. E por isso a importância Energia. da credibilidade, né? De gerar credibilidade. É a credibilidade que combate exatamente esse momento de vida relacional dos negócios, E o que você né? ia Das falar, Fê? parcerias. Então, Você ia falar alguma coisa os sobre demitir os clientes. chega um ponto que se não tem Que eu acho que é conexão, importante a gente falar. sabe? Porque cliente, a gente tem que aceitar todos os clientes. Todos os clientes são os meus clientes. Bom, hoje eu olho para um perfil de cliente e entendo, esse cliente não é do meu funil. Uhum. Quando eu olhei para a Andressa, que eu entendi o que ela fazia e o como ela fazia, como ela queria viver a vida dela com a empresa dela, eu entendi que ela é do meu funil de vendas. Mas já teve profissionais com a mesma característica de trabalho que a dela, que eu olhei para o perfil e falei, eu não tenho nada para dizer para essa pessoa. Porque ela não vai me entender, ela não faz parte do meu funil. Por dinheiro nenhum. Por né? dinheiro nenhum. Porque é um desgaste desgaste, isso. Aí Estresse, acaba né? que Chover no onera. molhado, né? Isso, é chover no molhado. Eu queria encontrar um termo que resumisse. Porque onera a vida da gente. Onera os nossos E, Onélia, negócios, ao mesmo né? tempo que você gera um serviço, você é cobrado por ele. Então, assim, olha, eu investi tanto em você e eu não consegui o retorno. Por quê? E aí a pessoa nunca vai colocar na cabeça dela que ela também teve culpa, que ela não seguiu o que você pediu. Ela vai sempre jogar a culpa em você. Fê, você não me deu retorno. Doutora, mas eu paguei. queria fazer um botox, eu queria colocar um botox no bigode chinês. E aí, não pode, não, mas eu quero. Aí você Mas faz aí lá e chega não o tem ponto resultado. que E a aí? gente entende, que o cliente precisa entender o seguinte, mas esse tipo de procedimento eu não faço. Exatamente. Um cliente. Eu não cliente. trabalho dessa forma. Paciente. Um paciente meu outro dia me pediu para preencher a ruga da glabela. Alguns profissionais preenchem. O que é? Explica Esse pra vinco gente. aqui, Esse ó. que eu tenho. Essa região. De novo, Esse olhando aqui, Vitor, ó, esse que eu Vitor, É tenho. aquele bem no meio da Do testa. Vitor ali. Isso, olha lá, é esse. Essa região é a região da glabela.
E é uma das rugas que mais realmente são estáticas e ficam ali e são difíceis realmente de tratar, porque é um músculo muito forte e tudo mais. Só que é uma região que a vascularização ali, ela é calibrosa e é uma vascularização que faz anastomose. Anastomose é conexão com a vascularização que inerva o olho. Então, é uma região de altíssimo risco para preenchimento, porque se eu jogar esse gel de preenchimento dentro de um desses vasos e esse gel correr e entupir qualquer caminho de artéria e não chegar sangue aqui no fundo do olho, você fica cego na hora. Nossa, que Tem perigo. profissionais que preenchem, sim, tá? Não estou dizendo que é contraindicado preencher. Mas é uma área de tão alto risco que eu falo para os meus pacientes, não vale o risco. Não vale. Sabe? Vamos tratar de outras formas e vamos suavizar. A ruga tá aí, é a sua vida, é o seu enxergar. Tem gente que preenche, tá correndo risco. Eu sou totalmente contra, eu não preencho. Meu paciente pediu, eu falei, ó, eu tenho esse tratamentos que vão chegar aí a 60% de uma melhora. Mas preencher, eu não vou preencher. E ele, como é um dos pacientes que eu consegui passar a credibilidade, ele falou, aceitou. não, eu vou entendeu na fazer o que hora. você tá falando, então. Eu não vou É preencher. isso aí. Isso é a construção, né? Como a Fê falou, de credibilidade. E, doutora, se você puder abrir, hoje, quais são os principais desafios que existem no seu ramo, assim, que você possa, outros profissionais que queiram ingressar, ou que queiram ter clínicas, ou que se esperam hoje em vocês, né? Que estão aqui com a gente. O que você poderia falar de caminho, assim, mais as pedras, né? O mais macro, assim, para a pessoa olhar e falar, tá, eu estou seguro desse caminho, eu realmente quero seguir. O que você poderia dizer, assim, de mais desafiador? Eu acho que hoje, na minha área, na área da harmonização, a coisa está muito mercado de peixe, como eu falei no começo. Infelizmente, a rede social, ao invés de funcionar para o bem, ela está funcionando para uma briga de preço, e eu acho que não é bem por aí. Porque eu acho que o profissional que vai trabalhar com saúde precisa investir em capacitação. Não é porque você fez uma especialização que você praticou o suficiente, de repente, para estar muito bom naquilo. Então, o que eu falo, primeiro, para os meus alunos, para as pessoas que me procuram para fazer mentoria, eu falo, olha, se capacitar é extremamente importante, porque na saúde a gente tem muita intercorrência que pode gerar um prejuízo sério para o paciente. Acabei de falar de cegueira, por exemplo. Né? Existem outros, vocês já devem ter ouvido falar em necrose, fez nariz, fez o lábio, teve necrose, perdeu a ponta do nariz. Então, todos esses são riscos que fazem parte dos procedimentos. Então, você precisa estar tecnicamente muito bem calçado. Então, eu acho que o profissional que quer trabalhar na minha área, ele não tem que começar querendo ganhar dinheiro, ele tem que começar querendo se capacitar. É óbvio que eu não estou falando daqueles que precisam pagar as contas em casa, que sustentam a família, mas aí talvez também ele pudesse ter escolhido outro caminho, sinceramente. Porque eu estava até conversando com uma colega minha esses dias, que vai ajudar uma pessoa que está fazendo faculdade de odontologia. E essa pessoa já ia começar a faculdade de odontologia de imediato. E ela falou assim, olha, primeiro faça uma poupança de pelo menos R$10.000 antes de entrar na faculdade. Porque a lista de material da faculdade de odontologia vai ser R$10.000 no primeiro ano. Precisa se preparar. Então, não adianta também... E quem fala isso? Eu quero ser dentista, é meu sonho. Aí eu já entro sem ter o dinheiro para o material. Aí eu saio da faculdade, fiz a faculdade nas coxas, para não dizer outra coisa. Saio e já quero sair ganhando dinheiro, fico comprando cursinho online de R$90. Colocação. E no online eu assisto a teoria, ok, vejo a pessoa fazendo. Não é a mesma coisa que você colocar a mão e fazer, gente. Não é. Então você precisa... Eu fui fazer curso de dissecação em cadáver. Eu peguei cadáver fresco, isso existe muito na nossa área, tá? Inclusive, junto com o instituto onde eu dou aula no instituto lá, no Campo Belo, a gente levou uma turma de alunos para Balneário Camboriú, no instituto de treinamento em cadáver. Por quê? A gente vai pegar cabeças frescas, chama fresh frozen, porque são cadáveres frescos. No Brasil não existe isso, não existe, os nossos mortos, vamos dizer assim, os indigentes, não podem ser usados para isso. Então, vem tudo dos Estados Unidos. Nossa. E o cadáver vem congelado, não é no formol, igual na faculdade, que todo mundo que perde faz... também a... Sim,
o formol, ele queima a pele, né? Entre outras coisas que o cadáver fica mais inviável, principalmente para o tipo de trabalho que a gente faz dentro do Instituto de Treinamento em Cadáver. Então, os profissionais vão injetar, eles vão aplicar toxina, eles vão colocar fio, eles vão injetar preenchedores, tudo com técnicas que eles tiveram teoria, e depois a gente vai dissecar esse cadáver. Então, vai abrir camada a camada e mostrar, ó, aqui você teria pegado essa artéria, teria injetado dentro da artéria, olha o perigo, aqui você estava na camada errada. E não só isso, mas mostrar todas as camadas importantes, as áreas de risco, onde tem a vascularização, onde tem as anastomoses, onde tem as inervações, porque para a nossa área, falou em injetar, principalmente, existem grandes riscos. Então, eu acho que trabalhar com capacitação tem que ser o primeiro investimento do profissional de saúde tem que ser se capacitar. E eu fui fazer um treinamento em cadáver, eu já tinha 20 anos de formada. Eu resolvi entrar na harmonização, eu falei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. E o nosso instituto tem esse curso anualmente, leva os profissionais para lá. Eu faço vários cursos de atualização. Claro que eu leio muitos artigos porque eu oriento muitos alunos a apresentarem trabalho de conclusão de curso. Então, eu acho que não parar de estudar e não parar de se capacitar. Não é curso online. Curso online, para quem já tem prática, para ver novas técnicas, ok. Mas curso online, para quem está começando, não. Você precisa pôr a mão na massa. A capacitação, o estudo é uma escolha. Se capacitar constantemente é uma escolha, né? Sim. Isso que você acredita. Sim, antes na de área da pensar saúde. em ganhar dinheiro. Uhum. Porque senão você vai estar sendo um profissional que pode levar grandes riscos de vida até para os pacientes que você vai E você acredita que o consumidor, os clientes, os pacientes têm essa consciência? Infelizmente, eu acho que não. Aliás, eu acho que, infelizmente, eu tenho certeza que não. Porque o que eu vejo muito hoje é o consumidor que compra por preço, mas eu acho que isso também é culpa do mercado de peixe que virou a nossa internet, na minha área, principalmente. Então, eu acho que o consumidor não sabe o risco que ele está correndo de escolher por preço. Não sabe o risco que ele está correndo de escolher porque ele achou legal que aquela mulher anda de Porsche. Nossa, ela deve ser muito rica, ela deve ter muito paciente. E a gente sabe que isso não necessariamente é realidade, às vezes isso é até uma fake news. Mas eu acho que ele precisa procurar realmente pessoas mais capazes. Sabe aquela coisa do diploma na parede? Que era... Eu vou falar da nossa época, eu vou entregar a idade de todo mundo aqui. Exatamente. Você botava o diploma na parede porque ele trazia credibilidade para você. Mostrava que você tinha... Olha quantos cursos eu fiz. Hoje você não precisa de diploma na parede. Só tem um vídeo viralizado na Você internet. precisa de uma dancinha. Mas depende, né? Vou te Pode interromper, falar. mas depende, porque os clientes que me contratam precisam do meu diploma na parede. Graças a Deus Amém, que né? ainda existem essas pessoas. Mas existe. Mas geralmente a área de saúde não é só, não basta. Mas isso. depende do produto, depende do segmento, depende do eu nicho ainda que acho você atua. que isso as vai pessoas mudar. não- Eu acho que é um ciclo que vai chegar ao ponto dos consumidores que não enxergam isso começarem a enxergar. A gente vê o tanto de iatrogenia, de problemas que tem acontecido na Isso que a área. doutora Andressa está falando é tão importante que da capacitação, dos cursos, porque o que a gente mais vê no noticiário são pessoas que fizeram algum procedimento na área da estética e não deu certo, ou ela ficou muito doente, ou ela acabou vindo a óbito, e aí você coloca em xeque todos os profissionais da área, né? Então, assim, Sem não dúvida. é para você deixar de fazer o procedimento, não. Se você tem um sonho de rejuvenescer, de ter uma pele mais bonita, de você ter aquele nariz mais bonito, enfim, você pode realizar, mas com responsabilidade, né, com confiança, procurar Pesquisem. pesquisa, né, aquele profissional que realmente entende. Então, assim, é Procura muito os diplomas valioso. na parede, E sabe? não é a quantidade de seguidores, Não é. não é de like, é realmente quem já foi, quais são as especializações que a pessoa fez, vá até o consultório, né? Veja se de fato a pessoa sabe o que ela está fazendo. Se ela está trabalhando na vitrine dela, porque Pois é é. interessante, né? O Instagram, ele existe, tá? O LinkedIn também, que é uma outra rede social interessante. O que que tem ali? Né? As pessoas entram lá no meu link, o link da Fernanda Costa Consultoria. O que que vai encontrar Vai ver lá? o quê? Entra no link da doutora Andressa. O que que vai encontrar? É trabalho?
É o meu método atuando? É você trabalhando? Ou você fazendo bico? São os seus pacientes falando, nossa, eu fiz harmonização, um tratamento completo, eu sou paciente da doutora Andressa há 1 ano. Depoimentos assim, são importantes. Nossa, o meu antes e depois é incrível, eu não solto ela de jeito nenhum. Tem isso, gente. Ou tem os restaurantes que eu como. Ou tem Só os restaurantes que eu a como, bolsa que as eu viagens uso, que eu faço, as viagens né? que eu faço. Porque o cliente sério, isso porque eu falo porque eu atendo empresas sérias, que contratam profissionais sérios, porque são empresas que atendem, que têm clientes, então a gente cuida do cliente do meu cliente. Então eu atendo empresas que têm cliente fora do Brasil, e aí os colaboradores do meu cliente precisam atender bem essas pessoas. Então eu tenho contratantes sérios, e pessoas sérias contratam vitrines sérias. Então, se a vitrine não é séria, se a rede social não é séria, o cliente sério não contrata. O amador não contrata. O aventureiro não contrata. Isso é importante porque... É diferente a contratação. Muitas vezes a pessoa vem aqui e ela pergunta, tá, eu tenho que ter um perfil profissional e um pessoal? Depende. Qual que é o seu objetivo? Né? Então, se você... mas eu não posso postar a viagem que eu fui. Tá, posta no seu stories para você humanizar aquilo lá, mas não deixa no seu feed. Porque a pessoa vai entrar lá, ela não vai entender, mas, poxa, tá meio desconecto. Eu tô entrando aqui para conhecer a doutora Andressa ou a Fernanda, eu quero saber qual é o trabalho delas, eu quero saber quais são as viagens que elas fizeram. Aí eu entro no perfil pessoal. É interessante, assim, eu tenho uma filha, eu sou casada, tenho uma filha, gosto de buscá-la na escola, olha quantas coisas que uma vitrine pode falar de mim, mas aí eu estou colocando algo para a Andressa conhecer, por exemplo, para uma pessoa quem eu sou pessoal, mas eu não preciso ficar colocando todos os detalhes da minha vida pessoal. Ou toda hora a vida pessoal. Toda hora. Posso colocar isso, né? Equilibradamente. Equilibradamente. Então, assim, recentemente a minha filha colocou um monte de amoeba no meu rosto, assim, e fez uma máscara de amoeba. Eu vou botar isso, gente, no meu feed, uma cara de amoeba, né? Não precisa, assim, eu acho que a gente precisa ter filtro, sabe? Nós que conhecemos a Fernanda, de repente eu entro, né? Por isso que a gente tá falando do Stories, vamos para aquela rede mais privada, porque a gente conhece, se ela fizer, nossa, que legal, que bacana, mas, por exemplo, se eu não conheço a Fernanda, estou procurando uma pessoa para fazer mentoria e eu vejo aquela foto, falar, não. Ela não é séria. Ela não é séria. Então, olha a importância, né, disso. Então, para a pessoa que quer trabalhar no digital com seriedade, olha, ela precisa escolher o que ela vai colocar lá até o pessoal. Então, assim, mas eu queria colocar aquele dia que a galera... Então, você vai precisar ter outra rede. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para as duas, né? Principalmente para a Fernanda, que a maioria dos profissionais, eles têm uma resistência aí pro digital. Por quê? Porque não gosto, tenho vergonha, tenho receio que as pessoas vão falar, ou eu tenho medo de pagar algum mico na internet. Não quero fazer dancinha. Não quero fazer dancinha, e realmente elas não fazem, mas assim, o que mudou para você, o que está mudando para vocês a parte do digital? Bom, rede social hoje, para mim, significa a possibilidade de conectar com bons leads, que são esses clientes que estão chegando na minha base, que podem fazer um primeiro contato comigo, conhecer o meu trabalho, entender como eu faço o que eu faço e para quem eu faço. Rede social, para mim, hoje, significa esse contato inicial que pode ser feito imediatamente com o lead que ainda não é o meu cliente, mas que pode vir a ser a partir da qualificação dos meus canais. Então, por isso que eu acredito muito e trabalho dentro do meu método aplicabilidade de técnicas para qualificar os canais omnichannel. E os canais omnichannel significa uma rede social qualificada. Eu preciso ficar postando toda hora, aí eu deixo para os meus analistas de rede social cuidar. Que estão aqui. O que eu tenho que fazer? Eu preciso postar toda hora. O que eu tenho que... Isso aí é trabalho para estrategista no digital. O meu trabalho, eu trabalho a base do marketing. A gente falou sobre isso no seu diagnóstico. Quando a Andressa me perguntou, mas o que é de fato assim o conceito do seu trabalho? Porque mentorar, ser advisor de gente que tem repertório é diferente. Porque aí a gente precisa, o confronto é mais inteligente, né? Basicamente, o meu trabalho é começar a construir a casa do alicerce e não do telhado. Então, essa é a minha resposta bem prática. E as pessoas, os empresários, os empreendedores,
pequenos e médios, estão com uma característica forte de começar negócios do telhado. Eu vou começar lá na rede social. Quer ganhar Mas eu não dinheiro sei rápido, dialogar, eu não sei como construir um funil de Ou vendas então fala assim, só personalizado, posta só que uma hora posta que vai. viraliza. Eu não sei quem é o meu cliente, eu não sei transformar lead em cliente, eu não sei entender em que etapa eu estou de diálogo sabe com nem a o cliente. persona Eu do- não sei construir uma jornada de experiência. A pessoa não sabe construir uma jornada de credibilidade. Então, se ela não sabe construir esses pontos para ela ter uma empresa, ela está construindo a casa do telhado. Então, se vocês conhecem alguma casa que fica em pé do telhado, vocês me avisam. Eu conheço vários telhados despencados. Né? Então, é uma conexão, assim, é um trabalho a 4 mãos. Perfeito. Dá para viver sem o digital? Hoje, na era que nós estamos, eu acho impossível. Porque a gente precisa ter presença digital. Mas como é feito, para quem é feito, por que eu faço e para quem eu falo? Essas perguntas a gente tem que ter esclarecidas no digital. Porque senão eu vou fazendo aleatoriamente. E aí, todo projeto que é construído aleatoriamente, ele cria pontas. Eu costumo falar assim em minhas mentorias. E projetos cheios de pontas, eu começo com um projeto cheio de pontas, ou seja, cheio de perguntas sem respostas. O tempo vai passando e as perguntas vão só aumentando e a falta Nada de resposta acontece. também. E aí, nada acontece. Passaram-se 7 meses de empresa. Eu não faturo nada. Ok, mas como está o crescimento? Olha, até que está interessante. De 2 clientes que me conheciam, agora 150 me conhecem. Bom indicador. Mas ainda não está rentável. Por quê? Com quem você está dialogando? Para quem você vende? Por que você vende isso e para quê? Que tipo de produto ou de prestação de serviço você oferece para o mercado? São perguntas que o empreendedor local consegue esclarecer? Definitivamente nem sempre. Então, esse é o ponto mais crítico do mercado. É querer construir a casa do telhado. E construir a casa do alicerce é trazer tanto o marketing estratégico para a base, quanto a inovação para a base, a estratégia empresarial para a base de atendimento e de conexão processual dentro de uma empresa. E às vezes você tem que dar 2, 3 passos para trás. Né? Quem já começou do telhado, Exatamente, inclusive, né? né? Exato. E E a gente precisa saber quando recuar. Peraí, espera. Né? Tem uma aula que... Calma. Uma aula que eu gosto de aplicar esse exemplo. Assim, a roda ficou quadrada, a gente tem que saber, tem que ter essa habilidade de entender que a roda está quadrada. Gente, mas é bola. A bola ficou quadrada agora, mas bola é redonda, né? Porque o Kiko queria muito uma bola quadrada. Ele conseguiu. Entregou a idade. Um dia, acho que fizeram uma bola lá para ele um dia. Não bola é redonda, ela rola, né? A engrenagem fica ali, ó, rodando. Mesmo que rentabilidade não esteja entrando como eu gostaria, mas o crescimento está acelerado. Eu preciso ter habilidade como empresário, como empreendedor local, como microempreendedor, não importa. A habilidade de entender que a roda ficou quadrada, porque ela vai ficar uma hora. Parou. Meu projeto parou, emperrei. E qual que é o primeiro sinal? O cliente parou de me procurar, eu parei de vender meu produto ou serviço, os meus clientes não me escutam mais. Um dos indicadores mais evidenciados aí, né? Eu preciso parar para poder ajustar, né, essas pontas para voltar a rodar de novo. Muitos empreendedores não fazem essa parada, porque estão visando o lucro imediato. Mas a jornada de um negócio sustentável é a gente parar, fazer essa parada, colocar a roda para girar de novo. E demora um tempinho, parece. Onde está o problema? Com quem que eu parei de dialogar? Como está o meu consumidor atualmente? É que você tem que ter uma visão mais macro, né? Você tem que sair do operacional, do olho do furacão e olhar de fora. Isso. E falar, pera, né? Aqui o problema. E às vezes o próprio empresário, ele não tem o suporte, ele não tem pessoas suficientes na equipe, às vezes ele é o E nem com a equipe, eu empresário. Aí você não tem esse tempo de distanciar e também não quer, não porque se dói, sente né, preparado porque dói. Falar assim, opa, peraí, eu vou parar parar pra quê? Você tá louco, o empreendedor não tem que parar. Um erro. Eu errei aqui, então a pessoa prefere não olhar porque... Ou algo muito interessante, assim,
vamos recuar. De jeito nenhum, não vou recuar. Mas recuar não é para vergonha, não, gente. Não. O brasileiro, ele tem vergonha de recuar. Tem vergonha de dar um passo atrás. Porque ele não visualiza os 2 passos à frente. E a recuada é importante muitas vezes. Orgulho, né? Não, é e quantos orgulho, empresários hoje super bem-sucedidos já quebraram, tiveram dificuldades? A Mas- maioria que é bem-sucedido conta que passou por dificuldade, acho A que né? praticamente maioria. Todos Eu já acho, passaram. Que sim. Eu estudo bastante história pra ver, gente, será que eu tô muito louco? Não, tá certo, crescer dói, tem um vale, né? Você vai passando por algumas fases ali, você tem que aprender a administrar. E é você reconhecer alguns erros e ver, tá, eu tenho que ajustar algumas rotas, fiz de uma forma que não deveria, e vamos tentar e ter sempre, sabe, esse recomeço quando for necessário e humildade para olhar aonde precisa ser olhado e tomar decisão rápida, né? Que a gente fala que é o conceito de startup, você errar, mas já corrige rapidinho. Gestão processual, E gestão você processual fazer e negócio- projetizada. E você Que é fazer isso? negócio girar. É que, na verdade, o planejamento, ele começa antes de você montar a empresa. Então, não é porque fulano deu certo que a minha também já vai dar certo. Porque eu preciso... eu fui um bom vendedor, eu fui um bom administrador dentro da empresa, mas quando você abre uma empresa, você tem várias funções ali dentro. Então, não é porque eu sou um bom vendedor que eu vou abrir uma empresa que ela vai decolar de vendas. Ela pode decolar de vendas, mas quem vai administrar isso ali por trás? E aí chega no momento onde você começa a ter que vender porque você tem boletos para pagar, mas quando você abriu a empresa, você não contou o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro. Quanto que eu vou ter de capital de giro necessário para eu abrir minha empresa, para ela aportar, de maneira que eu trabalhe pelo menos 3, 6 meses sem essa pressão, porque eu Isso. preciso criar processo, eu preciso ter uma inteligência Testar ali por produto trás, também. testar produto, e eu não posso ficar naquela pressão que eu tenho um boleto para pagar. Você sabe uma coisa que estraga muito a minha área, essa parte? Precificação errada. Eu lembro quando a Fê falou para mim de precificação, eu falei, graças a Deus, precificação eu já... Porque dentre as minhas pós-graduações, eu fiz gerenciamento de clínica, eu fiz pós-graduação em gestão, gerenciamento de clínica. Então, eu falei, Fê, precificação, pelo menos, claro que a gente vai sentar e vai, né, ver juntas, mas eu falei, pelo menos isso eu não tô errando, porque muitos profissionais da minha área perdem dinheiro, trabalham, pagam para trabalhar. E vira leilão. Né? Porque precifica assim, faz o dobro. Mas não é só o produto. Sim. E o material de consumo, E a hora de trabalho, clínica, é. e o seu Capital investimento intelectual, sim. em Porque você não está comprando atualizações. um pacote de arroz que ele é igual para todo mundo. Você está comprando um capital intelectual que a doutora Andressa, ela tem um know-how, ela tem uma experiência que é diferente do outro profissional. Assim como a Fernanda, assim como o Leandro, assim como eu. Então, assim, o serviço, a precificação do serviço, ela está muito atrelada ao quão você se dedicou àquela profissão, ao quão você se capacitou. Né? A doutora Andressa está falando aqui que ela tá toda semana, todo tempo, ela está ali fazendo curso, ela está procurando, até porque essa área é uma área que sai uma novidade totalmente diferente. Não só na área dela, mas na nossa área também. Tempo né? todo. O tempo todo, a gente está globalizado, não adianta a gente fugir disso, né? Então, a todo momento tem uma coisa nova. A IA está aí para mudar tudo, né? Praticamente, até então, até 3, 4, 5 anos atrás, toda a pesquisa que a gente fazia era em Google. Ninguém imaginava uma IA. Hoje não. Hoje quem faz pesquisa no Google já é muito difícil. A maioria é em IA. Então, assim, a gente está evoluindo. E daqui 2, 3 anos eu não sei onde a gente vai estar fazendo pesquisa, mas provavelmente também não vai Pode ser na ser IA. em Em outra plataforma. Então, assim, a gente tem que estar atualizado. Então, aquele profissional que fala, isso independente da área, tá, pessoal? Eu não quero me atualizar. Eu estou na minha bolha, na minha zona de conforto. Está ótimo aqui. Gente, desculpa, mas o mercado vai se fechar para você. Com Infelizmente. certeza. Sim. Eu quero aproveitar isso para responder a sua pergunta do quão importante a rede social foi ou não foi. Eu sou prova viva e seria o meu segundo ponto na dica para os profissionais da minha área, principalmente que estão começando, investir na capacitação e sim, tem que ir para a internet. Hoje tem que ir. O meu grande erro foi resistir, porque quando eu parei de resistir e resolvi sair para a rede social, é engraçado, mas eu sei que demora, eu sei que é um trabalho de construção. Nem todos entendem. Eu comecei a mexer na minha rede social em março desse ano, nós estamos em agosto, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. Em 5 meses, eu consegui ver muito crescimento. De interação, de público, de venda, sim, de procura, sabe? De paciente, de conversão de venda, sim. Então,
Foi um erro ter resistido. Eu acho que o pessoal da minha geração resiste muito, porque a gente não nasceu com o celular na E mão. tem aquele estigma que você vai pra internet pra fazer dancinha. Dancinha, E não é isso, gente. isso. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, dancinha eu me recuso a fazer. Então eu vou colocar aquilo que eu acho que eu gostaria de ver. E fui nessa de colocar conteúdo. E você ter a sua característica, o seu jeito de se comunicar. Não ser um Por isso personagem. eu trabalho Não personalizado, copiar né? ninguém. Não ser igual a todo E mundo. hoje é Nossa, super- isso pra mim é pavoroso. Não, Todo mundo tá fazendo. Deixa todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, E me manda assim- fazer o que todo mundo tá fazendo, que eu não vou fazer. E uma dica, você só vai encontrar, você de casa, a sua personalidade o dia que você testar. Você tem que colocar sim a sua cara. Os primeiros vídeos vão ser horrorosos. E tá tudo certo. Você vai se Nem odiar. olha, você vai, só grava e você posta. vai falar, nossa, Isso. eu fiz isso. Mas é uma construção, a sua história. Uhum. Com o tempo, você vai aperfeiçoando, você vai sabendo exatamente que ângulo você tá melhor, a sua fala, você vai ter o seu próprio bordão, você vai criar a sua identidade E você digital. sabe qual que é o melhor? E isso vai fazer com que as pessoas se identifiquem, porque ninguém quer uma cópia, né? As pessoas querem algo exclusivo. E isso é com o tempo, você tem que treinar. Você sabe qual que é o melhor? A gente passa a se ouvir. Porque às vezes a gente passa uma mensagem que na minha cabeça ficou clara, mas para quem recebe não ficou claro. E se eu for me assistir depois que eu gravei, falei, nossa, mas não era isso que eu queria falar. Na minha cabeça tá. Então quando a gente passa a se ouvir, a gente começa a ficar mais crítico, a gente começa a ficar mais detalhista. Não, olha, eu preciso falar mais devagar, eu preciso me expressar melhor. E a gente nem tá falando de conteúdo intelectual, a gente tá falando da forma que eu vou me expressar. Se eu tenho muito nervosismo, se eu passo insegurança no meu tom de fala, no meu tom de voz, porque isso acaba sendo tudo impactado, né, para quem tá do outro lado. É claro que quando a gente liga uma câmera, geralmente as pessoas ficam com receio, né, a gente tava aqui com a doutora Andressa, ela, nossa, não, vai ligar a câmera, tá, mas assim, gente, vocês perceberam ela nervosa em algum momento? Jamais. Nem Ele me momento. falou, olha, sua Jamais. câmera é aquela, se você quiser falar com ela, eu falei, não, fica tranquilo que eu Olha não lá, vou falar com ela, e ela não. já falou Já olhando falou pra bastante câmera, coisa. vocês estão vendo Ela como só é isso? conversa agora com a câmera, Porque inclusive. assim, gente, o medo, ele é absolutamente normal, porque é É o uma medo do novo, função né? nova. A gente não aprende isso na faculdade, né? Eu fiz ciências contábeis, ela fez odonto, a Fê fez marketing, né, Fê? Sim, também. A gente não aprendeu, a gente não teve lá como que a gente se comporta na frente de uma câmera. Então nós estamos todos juntos no mesmo barco e vamos, né? É isso, vamos dar as mãos e vamos Isso é uma junto. força que tem que impulsionar a isso. gente, estamos todos no mesmo barco. Sim, estamos nos encaminhando já para o final do episódio. Esse foi um pouquinho maior, porém, foi super necessário. Acho que Foi. tivemos insights incríveis aqui. Enquanto elas tomam água, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso estúdio. Então, fiquem à vontade, meninas. É bem rápido. Se você quer ter o seu próprio podcast, gravar seu curso online, produzir seu conteúdo digital, nós estamos aqui em São Paulo, próximo ao metrô Parada Inglesa. Então, aqui nós temos equipamentos profissionais qualificados e, mais do que isso, inteligência de marketing. Entendemos a sua dor, né? Hoje, nós trabalhamos com um conceito que nós criamos, que é inteligência de marketing. Estrategista hoje tem um monte, que a gente falou, replica conceitos e às vezes nem sabe o que está sendo replicado. Hoje a gente trabalha com dados aplicados a cada tipo de negócio. Então a gente tem que entender os seus objetivos, analisar esses dados, ver se eles estão realmente de acordo com o que foi planejado, ajustar a rota e, né, fazer um plano de ação. Então, hoje nós trabalhamos com inteligência de marketing aplicada para negócios visionários, que esse é o conceito novo da Turnity. A gente chegou, né, Vitor, nesse conceito depois de muitas análises de negócio, vendo muita gente fazendo muita coisa, e é mais do Conectando mesmo. com muitas pessoas, E eu né? sou extremamente inquieto, a Fê mesmo brinca, nossa, tem várias ideias, mas quando eu consigo juntar todo esse emaranhado e concretizar num negócio, foi onde surgiu esse conceito que traduz hoje o que nós fazemos. A gente já aplicou já faz uns 4 meses e foi um divisor de águas aqui na Turnity. Então, através disso, a gente aplica nos conteúdos. Então, você está super convidado a conhecer nosso estúdio. São 2 estúdios que nós temos aqui hoje. O conteúdo roteirizado, o teleprompter, enfim, tudo que você precisar, entre em contato com a gente, 977323801, ou escaneie o QR Code que aparece na sua tela. E, finalizando aqui a minha parte, a gente tem um podcast hoje para iniciantes. É um curso que hoje está na Hotmart. Ele tem um valor super baixo, Acessível, porque né? é acessível, porque o nosso intuito é que você que quer ter um programa, você saiba o beabá, pelo menos o básico ali, para você começar. Passaram já nesses 4 anos muitas pessoas, muitos profissionais aqui, totalmente sem base, e o nosso objetivo é que você otimize o seu dinheiro da melhor forma.
e que você tenha planos claros, né? Se você quer ter um podcast, você tem que saber o caminho das pedras, você tem que saber o seu objetivo, tem que saber que vai ser muita ralação, não é do dia para noite que você vai viralizar, às vezes você não vai viralizar, você vai criar somente uma identidade digital ou uma autoridade digital, que eu acho muito melhor do que você viralizar, porque você cria realmente uma conexão genuína com o seu público, que isso não tem preço, né? Então, o curso está na Hotmart, tem o QR Code também aí na tela. Você vai aprender todos os passos, são 7 módulos super práticos para você poder tirar o seu projeto do ar, né, Vitor? É isso aí. A gente está falando das dificuldades de empreender, né? Uma delas é como eu me posiciono na rede social, como o Leandro está falando. Quando chega alguém aqui, a primeira coisa que eu falo é: por que você quer ter um podcast? Como o podcast vai te gerar renda, né? E aí, às vezes, a pessoa fica pensando, assim, olhando para minha cara, porque para cada objetivo, né, você tem um podcast, a gente cria um podcast, né, direciona a pessoa para uma mentoria diferente aqui. E um desafio que a gente tem é quem é que vai cuidar dessa contabilidade, né? Então, como eu já falei para vocês, eu sou contador, mas eu não tenho tempo hoje para atuar na contabilidade da empresa. Então, a gente recomenda aqui hoje a Cel, ela já está com a gente há 5 anos. A Cel é um escritório de contabilidade aqui na Zona Norte de São Paulo, mas ela pode te atender de qualquer lugar do Brasil, porque a contabilidade hoje ela é digital também, a contabilidade é online. E lá eu tenho a completa segurança que eles vão estar fazendo a folha de pagamento para mim da maneira correta, eles vão estar abrindo ou encerrando a empresa. A gente precisou abrir recentemente uma nova empresa que eles fizeram a abertura aí da empresa pra gente. Então, eles estão sempre revendo o melhor regime tributário para a gente pagar menos imposto. Então, isso é extremamente importante no ambiente empresarial. Então, se você tem qualquer dúvida, entre em contato com eles, @ACELcontabilidade, eles têm sempre um conteúdo legal. Tem o telefone deles aqui também, que é o 11 2283 2285. E faça sua pergunta: será que você está pagando o imposto correto, o imposto devido? E se você está informal, está na hora de você vir para a formalidade, porque você pode deixar de fechar grandes negócios, grandes contratos, porque você está informal. Isso aí. Meninas, queria agradecer vocês pela participação hoje. Foi super produtivo. Foi poderoso esse momento. Poderoso. Obrigada, o bordão Andressa. da Fernanda é poderoso. A gente, né? Tá vendo? Foi Ela poderoso. tem bordão, Eu criar tenho um bordão. Ó, tá vendo? O da Fernanda Foi é poderoso. Vamos criar uma figurinha? Foi Que poderoso. tarde poderosa, Foi né? poderoso. E para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final, tanto a Fê para novos mentorados, quanto a Andressa para as pessoas do seu segmento também, para a gente arrematar aí o episódio. Quem quer começar? Passo para você as honras, Vinícius. Bom, aproveitar então, já agradecer vocês pelo convite, agradecer a Fê pela parceria, pela amizade, que eu acho que já existe uma amizade aqui. Foi, acima de tudo, divertido para mim. Fiquei nervosa, lógico, mas acho que eu vou me soltando aos poucos. Eu queria deixar a mensagem para 2 segmentos: para os meus alunos, para aqueles que já foram ou para aqueles que querem aprender mais, que é: se capacitem-se, né? Sempre. Eu hoje tenho 5 pós-graduações, estou no mestrado internacional, não paro de estudar, porque é necessário para a nossa área, como eu falei há um pouquinho de tempo atrás. Então, não deixem de investir em aprendizado, em prática. E para os meus pacientes, que a harmonização, sim, ela pode ser feita de forma preventiva. Quanto mais cedo a gente começar, melhor. Se eu começar ali aos 25 anos, cuidando da pele, né, com protetor solar, por exemplo, evitando sol, e fazendo toxina botulínica e bioestimulador de colágeno, por exemplo, eu vou chegar aos 40 com carinha de 25. E não vou chegar aos 40 já precisando fazer uma blefaroplastia, um lifting de face, tá? Fios, preenchimentos e etc. Então, sim, dá para fazer harmonização facial de forma preventiva para envelhecer bem. Então, 25 é a idade, toxina e bioestimulador é o básico. Então, essa seria a minha dica para os pacientes. E suas redes sociais? @doutora.andressamagaldi. Ainda tá pequenininha, mas como a gente falou, o que importa não é quantidade de seguidor. Tem bastante conteúdo lá. Olha a conexão. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Andressa com 2 S. Ah, Andressa! Andressa com 2 S. doutora.andressamagaldi. Perfeito. Gente, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E foi poderoso, né, esse momento. Poderoso. Gente, eu já pegou. fiquei muito contente da Andressa aceitar essa proposta de vir falar, porque desde o início eu identifiquei que ela tem muito a dizer.
tanto para o grupo de alunos, né, para a turma de alunos dela, quanto para os pacientes, porque ser atendido por pessoas que possuem repertório, sabem o que dizer, como vão fazer aquele trabalho na gente, né, porque cliente é gente, então é importante que nós saibamos escolher pessoas que nos atendam com essa característica de humanização e de personalização. E para mim, como mentora e como conselheira, assim, eu quero deixar o recado para o empreendedor local, empreendedor de pequena e média empresa, ou CEO de empresas que precisa liderar, né, grandes líderes dentro da empresa, que precisa tomar decisões importantes. Eu me habituei como conselheira e como escritora, e já entrando para a minha segunda biografia, estou muito contente de estar escrevendo a minha segunda biografia. Ainda não posso falar detalhes deste cliente, mas posso dizer que já estou escrevendo já a obra. E já escrevi um livro sobre o mundo do conselhos, em que o meu artigo fala sobre criatividade e inovação. Então, juntando todo esse repertório, juntar é coisa de mineiro, né? Juntando todo esse repertório de prática mesmo, de mão na massa, eu entendo que é muito importante para quem empreende, ou já empreende, ou que quer empreender, começar a construir a casa do alicerce, não do telhado. Primeiro ponto. Segundo ponto, façam curadoria do que vocês vão praticar dentro da empresa e não vão fazendo aleatoriamente. Então, é outro ponto, assim, que eu estou sempre... É como se fosse uma causa minha, faz parte do meu propósito. Sabe? Construir essa jornada junto com os meus clientes. E fazer perguntas. Então, dentro dessa prática aí, que eu estou na trincheira há muito tempo, né? Como empreendedora, eu aprendi, me habituei a fazer perguntas. Porque empresas são ambientes sistêmicos que precisam de formatos personalizados, de atendimento, de estrutura empresarial. E a gente precisa se habituar a fazer perguntas a todo instante. Para quem eu faço, o que eu faço e por que eu faço. É isso. Que aula, né, pessoal? Que prazer recebê-las aqui. Só uma palavra, foi poderoso. Foi poderoso, porque elas são poderosas, né? Só uma Obrigada, frase, gente. na verdade. Obrigada mais uma vez. Vocês foram sensacionais, obrigado. Por isso que a gente faz esse podcast, justamente para ter essa troca, e hoje foi muito boa, no sentido de estimular as pessoas a buscarem conhecimento, a saber exatamente o que elas querem para elas, não aceitarem qualquer coisa só porque estão dizendo para você que é bom, né? Então, sejam criteriosos. Tem muita gente boa no mercado, sim, só basta a gente se abrir para conhecer, né? E ir a fundo ali na pesquisa, né, Vitor? Basta querer, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente vive num mundo onde, mesmo que se eu não tenha condições de investimento altos, eu consigo aí, através da internet, bons cursos com custo-benefício acessível e que eu consiga aprender, né? Então, a gente está falando da atualização, da capacitação, mas a gente sabe também que é difícil, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Você vai ter que abrir mão, de repente, de um final de semana, abrir mão de sair com os amigos à noite, ou cuidar do seu filho, né? Que é uma pessoa que é casado, enfim. E isso é complicado, né? A gente sabe que isso acaba afetando até mesmo alguns relacionamentos, acaba afetando a nossa cabeça, porque você trabalha o dia todo, à noite, nossa, eu ainda vou fazer faculdade, vou fazer um mestrado, né? Eu vou estudar final de semana. Mas é por isso que a gente sempre tem que entender o porquê. E é uma das perguntas que a Fernanda faz logo no início, né, da mentoria dela, né, o que você quer, quem você quer atender, né, o que você pretende com isso, né, e eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta constantemente, né, o que eu quero para minha vida, o que eu busco para minha vida, qual é o meu sonho, né, a gente esteve no colégio recentemente, a gente deu uma palestra lá, a Fernanda estava presente, e eu falei muito sobre isso. Qual é o seu sonho? Porque a gente entra nesse looping da nossa vida do dia a dia e a gente acaba esquecendo nossos sonhos. Se eu não tenho um sonho, eu não tenho um objetivo. Se eu não tenho um objetivo, minha vida acaba, né? Deixa a vida me levar, ela vai levando e às vezes ela nos leva para algum lugar que eu não gostaria de estar ali. E às vezes a gente acaba vivendo ou desperdiçando energia em vão, que não tem sentido algum, né? Então, gente, é por isso que nós temos nosso podcast, para gerar um conteúdo para vocês que estão em casa, para estimular, para
fazer com que você realmente pense fora da caixinha, saia da sua zona de conforto. E é por isso que nós recebemos essas maravilhosas, poderosas pessoas aqui no nosso programa, né, Leandro? Isso aí. Então, já curtam, compartilhem o episódio, como eu falei no início, e já deixem sugestões de próximas pautas, quem que vocês gostariam de ver aqui, para que nós possamos ter essa troca aqui super valiosa. Muito obrigado de novo, meninas. Obrigado. Obrigada, Andressa. Isso aí. A gente E se nos vê vemos então. no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. gente.